Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Voltar ao princípio e aprender de Jesus Cristo. Podemos nos perguntar, por que voltar ao princípio? E aonde voltar? Bom, muitas vezes na nossa vida, nós nos desviamos da verdade. Nós deixamos aquele caminho da fé, o caminho de Deus, e perdemos o rumo, entramos por outros caminhos que não era vontade de Deus para nós. Ou trocamos aquilo que era prioridade para Deus e colocamos no lugar dessas prioridades coisas que nos agradam, até mesmo coisas do mundo. Isso não é incomum. Na época de João, isso já começou a acontecer no meio da igreja. Por isso João escreve o seu evangelho, por isso João escreve as suas epístolas, para trazer de volta ao princípio aquilo que havia se perdido, para restaurar aquilo que havia sido danificado. Na época de João já haviam se introduzido várias heresias no meio do povo. E João, ele é usado por Deus para restaurar a mensagem original, aquilo que Jesus ensinou, a mensagem de Jesus Cristo. Por isso, voltar ao princípio e aprender de Jesus Cristo. É muito interessante que no Evangelho de Marcos, Jesus está andando na margem do mar da Galileia e depois de encontrar Pedro e André, ele encontra João e Tiago sentados num barco costurando as redes. E a profissão de João de costurar redes ou restaurar redes está totalmente ligada ao ministério que ele teria na igreja e no propósito de Deus. João foi levantado por Deus para restaurar aquilo que havia se perdido. Por isso é muito comum essas expressões como o que era desde o princípio, o que ouvistes desde o princípio, aquilo que conheceis desde o princípio. Isso são palavras de João, até mesmo por causa da sua profissão. Qual era o desejo de Deus? O desejo de Deus era que crescêssemos na graça e no conhecimento que há no seu Filho Jesus Cristo. Foi isso que o apóstolo Pedro nos disse na sua segunda carta, capítulo 3, verso 18. Ele nos diz, antes, crescei na graça e no conhecimento que há em Cristo Jesus. Antes de sermos levados, sermos tomados de assalto por alguma doutrina estranha, algum vento, ou as modas que vemos nos nossos dias, devemos voltar ao princípio e aprender de Jesus Cristo. Crescer na graça e no conhecimento que há em Jesus Cristo. Cristo deve ser o nosso alvo. Cristo deve ser o nosso início de fé, o nosso meio e o nosso fim. Nele habita toda a plenitude da divindade. Ele é a expressa imagem do Pai. O desejo de Deus, o Pai, é que todo homem aprenda do seu Filho, Jesus Cristo. Temos que nos perguntar o que temos ouvido de Cristo e se o que temos ouvido de Cristo tem sido eficaz para nós. Ou seja, tem produzido em nós crescimento. E se não tem produzido em nós crescimento, quais são os motivos desta falta de crescimento? Temos avançado em crescer em Cristo Jesus? Temos avançado em ser semelhantes ao nosso Mestre? Este foi o propósito de Deus desde o início, que fôssemos semelhantes ao seu Filho Jesus Cristo. Às vezes vemos irmãos com 30, 40 anos de fé e quando vamos perguntar coisas
princípios básicos da fé, eles não sabem nos responder. Eles não sabem dar razão, como diz Pedro na sua epístola, na primeira epístola, capítulo 3, verso 15, que diz: para que saibais como responder quando alguém lhe perguntar da esperança que há em vós. Muitos irmãos hoje não têm um testemunho a respeito de Jesus Cristo. Eles sabem muito pouco a respeito do seu mestre. Então, quais são os motivos dessa falta de crescimento? Eu queria que nós víssemos pelo menos 3 motivos dessa falta de crescimento. O primeiro deles é o falso alimento. O falso alimento faz com que não cresçamos na fé. Pedro nos diz na sua primeira epístola, capítulo 2, verso 2, assim: desejai ardentemente, como meninos recém-nascidos, o puro leite espiritual, para que por ele vá descrescendo para a salvação. Se existe o puro leite, também existe o leite falsificado. E se não temos provado da palavra de Deus pura e verdadeira como ela é, talvez estejamos provando de um alimento não verdadeiro. Não a verdadeira palavra, mas um falso alimento, um falso leite. E por isso temos parado no nosso crescimento em Deus. Em algum ponto da nossa vida cristã, paramos. Não evoluímos dali. Não crescemos na semelhança de Jesus Cristo. O segundo ponto é que talvez nós tenhamos nossas reservas para com Deus. Você diz que Deus é o Senhor da sua vida, mas você não tem uma total consagração a Ele. Você tem as suas reservas. Essa parte eu entrego a Ti, Senhor. Mas esta e esta, não. Esta o Senhor não pode mexer. O Senhor não tem liberdade para mexer. O salmista no Salmo 37, verso 5, diz: entrega o teu caminho, Senhor. Confia nele e tudo ele fará. A total consagração faz com que cresçamos na fé. Nós dispomos todos os nossos defeitos ao Senhor. Deixamos a sua luz brilhar sobre nós e na sua luz, como diz o Salmo 36, nós vemos a luz. E somos limpos, somos lavados por Ele, e somos transformados. E o terceiro ponto é a falta de comunhão genuína. Bom, muitos irmãos não entendem o que é a verdadeira comunhão. O que é a comunhão dos irmãos em Cristo? Paulo nos diz em Romanos capítulo 12, verso 4 e 5, assim: porque assim como um corpo é um e tem muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma função, assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo e individualmente membros uns dos outros. Sem o meu antebraço, minha mão não receberia o sangue e a vida. Então não serviria para nada ter uma mão, se ela não estivesse ligada ao meu corpo pelo antebraço. Minha mão está ligada à minha cabeça. E é isso que Paulo quer dizer. Assim como somos muitos membros, somos um só corpo em Cristo, que é o cabeça. Mas individualmente somos membros uns dos outros. A minha mão transmite vida ao meu antebraço, e o meu antebraço transmite vida à minha mão. Talvez você esteja acostumado a receber e receber. Mas aquilo que gera crescimento em nós é o dar. É buscar diante de Deus algo para transmitir ao meu próximo, ao meu irmão. E é isso que ele precisa para o crescimento dele. E quando ele busca algo diante de Deus e entrega a mim, então aquilo que ele recebeu de Deus vem de Deus para o meu crescimento.
E esta é uma comunhão genuína entre as partes do corpo. Por isso, irmãos, talvez temos tanto tempo de fé e não crescemos no conhecimento de Jesus Cristo, nem na graça de Jesus Cristo. Talvez nem conhecemos a pessoa de Jesus Cristo. Não conhecemos aquilo que é próprio dele. Voltemos para o que a Bíblia diz. Voltemos ao Evangelho. Voltemos aos princípios de Deus. Deus tem a sua ordem de assuntos. E nos assuntos de Deus, o seu Filho ocupa o primeiro lugar. E isso deveria ser prioridade para nós. Que possamos crescer nele, aprender dele, deixar que ele faça com que nós sejamos semelhantes a ele. Amém.